Olá, tudo bem com você? Vamos às notícias da semana do blog outraleitura.com.br. Lembrando que toda semana, às sextas-feiras, eu posto aqui no canal um vídeo fazendo um comentário rápido sobre as principais notícias que foram divulgadas nos blogs outraleitura.com.br e também no blog criacionismo.com.br. Eu comecei a semana postando um breve testemunho da minha mudança de darwinista para criacionista. O título é Por que abandonei o darwinismo? E aqui eu apresento os principais argumentos que fizeram com que eu mudasse a minha cosmovisão de evolucionista para criacionista. Espero que você leia, você não só leia, mas analise os argumentos e também que isso possa ajudar você em sua escolha do paradigma que vai reger suas ideias com respeito às origens, ao presente e também ao futuro. Depois publiquei aqui um texto que foi escrito pelo meu amigo Márcio Silva, que é tesoureiro da Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre aplicações financeiras e as temidas pirâmides financeiras. Um assunto muito importante porque tem muita gente ingênua, embarcando em canoas furadas e aí perdem dinheiro, perdem a paz. Pirâmides financeiras, um assunto muito sério, muito importante e sério. Você precisa realmente ler e se posicionar sobre isso, tomar suas decisões, tomar especialmente cuidado com certos investimentos que aparecem, com certas propostas que parecem assim um negócio, como se diz, um negócio da China e na verdade são realmente coisas perigosas. Outra notícia que eu postei aqui essa semana: aumenta o número de OVNIs avistados nos Estados Unidos. Tanto é assim que a Marinha Americana mudou o protocolo. Antes eles evitavam comentar esse assunto, era um tanto polêmico, parecia uma coisa de conspiração, não é? E aí, por orientação do próprio governo norte-americano, evitava-se falar sobre isso. Agora a coisa mudou. De tantos avistamentos de OVNIs que têm ocorrido lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, e outras partes do mundo também, o protocolo agora orienta que os que avistarem, os marinheiros, aviadores, enfim, que avistarem atividade dita extraterrestre, devem sim reportar isso, fazer relatórios para que o governo possa saber que medidas tomar. Eu acho interessante isso porque já falei sobre isso em palestras. Nesse post aqui, inclusive, eu coloquei vários links aqui para vídeos, como por exemplo, A Besta que Sobe do Abismo e a Batalha das Ideologias, uma palestra que eu apresentei lá no NASP, Campus Hortolândia. E numa parte dela eu falo sobre essa onda ufológica. Também aqui linkei a palestra Mentiras Convergentes, o mundo todo está envolvido. Aqui eu também falo sobre essa onda de avistamentos de OVNIs e extraterrestres, enfim. Estados Unidos confirma um programa secreto que investigou OVNIs. À chegada, os aliens chegam e levam o ecumenismo ao ápice. E Os Eternos, Ufologia e Evolucionismo em novo filme da Marvel. Eu linkei então essas palestras, esses vídeos, para que você possa se situar um pouco melhor nessa questão de ufologia relacionada com profecias. Tem tudo a ver e eu espero que você perceba isso. E para mim é outro evento que sinaliza a proximidade da volta de Jesus, que é antecedida pelo que Ellen White chama de o ato culminante do engano, que é quando Satanás vai simular a volta de Cristo, vai se apresentar como um ser majestoso, brilhante, tudo a ver com aquilo que muitos ufólogos aguardam para breve. Brasil é dedicado à Virgem Maria. Isso aconteceu também alguns dias atrás. O governo do Brasil aceitou uma proposta que foi feita aqui por um grupo de católicos e aí foi feita uma cerimônia ali e o Brasil foi como que dedicado, né, a Nossa Senhora. E eu fiz então um comentário aqui. Conforme comparou o meu amigo astrofísico Eduardo Lutz, a esquerda é o arco e a corda que lançarão a flecha que causará o verdadeiro estrago. Os desmandos e as baixarias perpetrados pela esquerda nos anos em que governou o país levaram o pêndulo da história para outro extremo, o da mistura entre política e religião. Nos Estados Unidos e na Europa também é perceptível um recrudescimento do sentimento religioso e uma perigosa aproximação entre Estado e Igreja. Sempre a Igreja hegemônica, claro. No caso do Brasil, essa igreja é católica e a dedicação da nação a Maria é uma tremenda evidência de que o cenário se torna cada vez mais religioso e alinhado com as profecias relacionadas com os eventos que antecedem a volta de Jesus. Eu sugiro, inclusive, que você adquira e leia o livro Eventos Finais, de Ellen White,
ali no site da CPB você encontra, cpb.com.br, um livro que reúne várias citações, é uma compilação de textos de Ellen White sobre os eventos finais. Passa da hora de nós conhecermos esse assunto. Outro livro recomendável é O Grande Conflito, da mesma autora. Durante o evento de consagração, o padre Oscar Peroni lembrou de outros países que foram consagrados ao Sagrado Coração de Maria e que teriam recebido milagres em sua economia. O religioso destacou o caso de Portugal, que, segundo ele, ajudou aquela nação a vencer o comunismo. Depois, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, assinou, ao lado de bispos convidados, o documento que formaliza essa consagração do país. Para Marco Dourado, um amigo meu também que costuma acompanhar esses acontecimentos na política, em outras áreas importantes, cristãos com instinto de sobrevivência preferirão suplicar socorro ao Papa a ter que ver o país transformar-se em Sodoma e tentarão compensar a vergonha pela traição aos pais reformadores, perseguindo os que não se curvarem à mitra pontifical. Foi bem isso que aconteceu em meados do século IV. Está aí a notícia então sobre a dedicação, né, do Brasil a Maria. Postei também mais uma vez aqui um artigo, um texto do pastor Natal Gardino, analisando resumidamente a lição da Escola Sabatina da semana, que por sinal está muito boa e fala sobre maternidade e paternidade e chama atenção para a importância de os pais cumprirem o seu dever sagrado de pais. Especialmente a mãe, né, que, como diz Ellen White, está educando filhos para a eternidade. Portanto, a obra dela é intransferível e é a obra mais importante que existe entre os seres humanos. Mais do que, inclusive, as dos anjos, né? Mais do que a de homens que se acham grandes porque constroem pontes, edifícios, regem a economia. A missão da mãe ela é mais importante porque aquilo que ela faz tem implicações eternas. Então, que a lição da Escola Sabatina dessa semana nos faça pensar como pais na importância de realizarmos o culto familiar, de provermos um ambiente familiar adequado para que nossos filhos se aproximem cada vez mais de Deus e assim possamos ter famílias, lares que sejam um pedacinho do céu aqui na Terra. E a última notícia desta semana: milhares de estudantes participam de marchas contra o aquecimento global. Gravei também um vídeo sobre isso e é interessante perceber que esse movimento contra o aquecimento global, isso que alguns chamam de ecumenismo, tem crescido e hoje, no dia 24 de maio, uma manifestação em vários países reuniu milhares de estudantes que foram às ruas para protestar contra as mudanças climáticas causadas pelo suposto aquecimento antropogênico causado pelo ser humano. O Papa tem dado todo o apoio a esse movimento, claro, inclusive na carta apostólica Laudato Si, ele fala sobre a proposta dele para combater o aquecimento global, que é o descanso dominical. Nada mais profético. Espero que você leia essa postagem e que assista também ao vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre esse assunto. São essas então as notícias da semana do blog outraleitura.com.br. No blog Criacionismo eu postei aqui 2 textos, um já da semana passada, mas não custa lembrar. Estadão tenta lacrar requentando velhos argumentos anticriacionistas, e nessa semana postei um texto do Eduardo Lutz, o astrofísico. Gênesis ensina que o Sol foi criado no 4º dia. Como entender isso? Será que o Sol foi criado no 4º dia? Ou já existia e foi revelado nesse dia? Enfim, leia esse artigo. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se surpreender também com algumas revelações que estão ali, tá bom? Grande abraço para você, que você tenha um feliz sábado juntamente com a sua família. Até a próxima!